Criptomoedas, NFTs, blockchain, metaverso. O que afinal é cada uma dessas novas tecnologias e como elas podem nos ajudar no nosso dia a dia. Confira no papo de hoje no que confiar e do que manter distância. E se você está pensando em investir nesse mundo, conheça projetos sólidos e promissores para ficar de olho. Confere aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Gabriel Dutra, vamos juntos aqui para mais uma entrevista e hoje nós vamos mais uma vez debater sobre o universo aí dos criptoativos, NFTs, metaverso e muito mais aí sobre esse mundo. Para isso eu vou conversar aqui com o Tim Balabush, que ele se diz o explorador do metaverso e mantém um canal lá no YouTube sobre criptoativos e também sobre o Web3. Mais para frente a gente vai destrinchar todos esses conceitos aí. E ele diz lá no seu canal também que o maior objetivo dele é simplificar a tecnologia e fazê-la compreensível a todos. Então, essa é exatamente a ideia hoje aqui, passear por esses conceitos, explicar e desmistificar muitos deles. Então, antes do bate-papo aqui, eu sempre lembro para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for postado lá. E não esquece também de me procurar lá no Instagram, Gabriel Dutra Entrevista, e me seguir por lá. Então, muito obrigado pela presença aí, seja muito bem-vindo por aqui, Tim. Valeu, Gabriel, pelo convite. Sempre estou à disposição aí para falar desses assuntos, que é o que mais me interessa mesmo. Beleza. Eu gosto sempre de começar com uma pergunta explosiva, assim, uma pergunta polêmica para já tocar fogo no papo desde o início. E eu quero saber de ti, assim, o que está acontecendo com as criptomoedas aí? O pessoal que acompanha mais o Bitcoin, que é mais conhecido do público aí, está vendo altas quedas aí. Quero saber o que está acontecendo com esse mercado e quem pegar o trocadilho aí, será que está indo por terra? Será que está indo por terra? Ou está indo para a Luna? Isso. Boa. Assim, há várias explicações, né? E cada economista que você fala dá uma explicação diferente. Mas eu acho que talvez o que é um certo consenso entre todo mundo é que a gente está passando por um período de crise independente de criptomoedas, né? Então, os conflitos entre nações, as quedas na bolsa e vários outros aspectos assim estão afetando diversos investimentos e eu diria que criptomoedas estão meio que indo por tabela. Então, muitas pessoas entravam em criptomoedas esperando aí valorizações absurdas, esperando aí uma fuga, né? Um ativo diferente, um investimento diferente dos tradicionais e criptomoedas têm se mostrado aí um tanto contrário a essas coisas, pelo menos na situação atual, porque ela tem se comportado até bem parecido com o que a gente tem de ações. Então, muita gente tem saído das criptomoedas porque ou precisa de liquidez, né, não quer arriscar num momento de crise, quer ir correr para ativos mais estáveis, né, e não tão voláteis. Acho que isso é um panorama geral assim do que eu vejo que está acontecendo. Para quem não pegou nosso trocadilho aí há umas semanas atrás, aí 1 ou 2 semanas, uma criptomoeda que era Terra, né, que o código dela era Luna, ela despencou aí, foi quase a zero praticamente, né? Eu queria até que tu comentasse um pouco, explicasse um pouco o que que é essa criptomoeda e o que que houve aí nesse caso aí, por que que veio tudo abaixo. É um caso muito triste, na verdade, porque tinha muita gente que estava aportada nesse projeto, né? A Terra ela é um projeto de stablecoin algorítmica. Pode parecer complexo falando assim, mas um resumo dela, ela é uma moeda estável. A ideia dela era ela ser pareada ali no dólar. Então, um UST, que é a stablecoin desse projeto, era igual a Uhum. $1. E a ideia deles era criar essa moeda estável dentro de todo o ecossistema de cripto e ter a moeda estável, porque a gente tem várias outras. Talvez para quem está no mercado aí vai conhecer o SDC, o SDT, DAI, BUSD. E aí eles queriam fazer algo superior a tudo isso. Só que o interessante dela é a maneira como eles mantinham essa paridade ou essa estabilidade em relação ao dólar. Eles tinham, eu vou super resumir aqui, senão vai ficar muito detalhado, Não, mas fica à vontade. eles tinham o que a gente chama de algoritmo, né? Que ficava vantajoso para vender ou comprar de acordo com o preço do ST. Então, se o ST passasse de $1, fosse 1 para 1, ficava vantajoso vender, mas se ele abaixasse disso, ficava vantajoso comprar. Então, eles tinham todo um mecanismo que trabalhava ali a Luna, que a gente comentou,
e o ST fazendo esse balanceamento. E várias pessoas já haviam dito que esse não era um modelo sustentável, que tinha riscos, mas assim, ninguém previu o que ia acontecer na intensidade e na velocidade que aconteceu. Muitas pessoas estavam falando que o modelo não era sustentável, que os retornos que esse projeto dava não eram sustentáveis. E de fato aconteceu. Alguém fez um ataque. Aí há várias especulações sobre quem atacou o projeto, mas houve um ataque, houve uma venda muito grande de Luna, que é esse projeto que a gente está falando, e conforme foi vendendo, o preço foi diluindo, né? Uhum. E o algoritmo funciona de um jeito muito peculiar, porque a quantidade de lunas no mercado aumentou. Então, teve uma hiperinflação, o preço abaixou, o pessoal desesperou, começou a vender, tanto a Luna quanto o próprio ST, o pessoal foi saindo do projeto. O market cap abaixou violentamente, foi lá, eles estavam entre as 10, e em questão de, acho que 1 ou 2 dias, já foram para 200, posição 200 e uns quebrados, e o projeto caiu em ruína. Tem algumas pessoas tentando ressuscitar o projeto, o próprio fundador também está aí tentando reaver as pessoas que estavam envolvidas, a comunidade e tudo, mas eu acho bem difícil eles recuperarem com essa perda de credibilidade, né, de confiança diante de todo mundo depois desse impacto. Não sei se eu falei demais ou dei muito Não, mas sim, detalhe. sim, a gente consegue ter uma noção do que aconteceu. Para a gente, voltando aqui passo a passo aqui, queria voltar a falar do Bitcoin ali, que é certamente a mais conhecida, né, do público. Até quem quiser ter mais informações sobre o Bitcoin, eu fiz um vídeo aqui com a Eduarda Lobato, até quem quiser dar uma olhadinha lá e saber mais o passo a passo e entender mais, a gente conversa bastante lá sobre o que é o Bitcoin, para que serve, quais são as possibilidades em torno dele. Mas eu queria saber de ti, tinha um conceito que eu vi nas suas redes sociais, que tu deu uma explicação ali da correlação do Bitcoin com a Nasdaq, né? A Nasdaq é a bolsa norte-americana que contempla as empresas de tecnologia, e tu deu uma explicação interessante lá sobre essa correlação do Bitcoin com a Nasdaq, que eu queria que tu compartilhasse com a gente aí. E é interessante que não é só a Nasdaq, assim, mas o mercado de bolsas, o mercado de ações em geral. Então, se a gente olhar até a relação com o S&P 500, também tem uma correlação entre o Bitcoin e esses ativos mais tradicionais muito grande. Tem uma correlação positiva, né? E aí, quando a gente fala positiva, não é que é algo bom, legal, é Uhum. que é muito parecido. Então, a gente tem, quando a bolsa sobe, o Bitcoin sobe. Quando a bolsa cai, o Bitcoin cai. É isso que a gente chama de correlação. E eles têm andado muito próximo. É, há várias ideias por trás disso, né? Uma que eu acho bem interessante é que a gente está num período de inflação em diversos países. E talvez aí nas principais moedas fiduciárias, aí, principais moedas do governo mundiais que nós temos agora, também estão enfrentando inflação. Não só o real, né? Aqui no Brasil a gente está enfrentando inflação, mas Estados Unidos também está nesse período. E os investidores procuram ativos que eles possam se proteger. Estou pensando em inglês, hedge against inflation, se proteger contra a inflação, para não sofrer com o aumento dos preços e tudo todas as consequências da inflação. E as ações, elas são, para alguns investidores, uma opção para fugir da inflação, porque a ideia é assim: se as coisas estão subindo de preço, as empresas também vão precisar subir o preço, seja de matéria-prima, seja do que ela produz ou do serviço que ela Uhum. oferece. E isso é refletido no preço das ações, em teoria, as ações não sofreriam tanto como a moeda devido à inflação. Então, as pessoas correm para as ações para fugir da inflação. E a ideia é que essas mesmas pessoas também estão indo pro Bitcoin especificamente para fugir da inflação. Então, a gente nota um comportamento parecido dos investidores. Eles estão tratando o Bitcoin quase da mesma maneira como eles estão tratando ações, pensando em fugir da inflação. Há várias explicações, mas eu acho que essa é a que mais faz sentido para mim. Legal. E para quem está querendo começar a investir assim nesse mundo aí dos criptoativos, das criptomoedas, a gente tem assim vários atrativos que chamam as pessoas ali, tanto a valorização da própria criptomoeda, a popularização cada vez maior de troca entre elas, né? Eu e tu fazemos um negócio, daqui a pouco a gente pode se combinar de se pagar por cripto.
e também o aceite cada vez maior dos estabelecimentos aí, tanto pequenos quanto grandes, aceitando, né, as criptomoedas como meio de pagamento. Mas daí para quem quer entrar nesse mundo assim, tá fascinado aí, quais são os principais erros que tu vê assim das pessoas que começam a investir, depois acabam quebrando a cara, quais são os principais equívocos aí do pessoal que entra nisso? Tem vários, tem vários. Mas eu acredito que talvez o mais importante é não conhecer bem no que está entrando. Isso vale para qualquer tipo de investimento, né? Uhum. Mas eu noto muito nítido essa característica de pessoas que descobriram criptomoedas, viram rendimentos muito altos, né? E aí vem a possibilidade de ter um investimento com retorno, mas elas não entenderam ainda direito como que aquilo funciona. Tanto que quando o pessoal me pergunta como que eu começo investindo em cripto, investindo em DeFi, em NFT, eu falo não investindo. Não encara como investimento, pelo menos inicialmente, para entender como que funciona, porque talvez esse é o ponto mais importante. Diferente de bancos, diferente de instituições financeiras, corretoras, se você faz sua conta na corretora e você compra ações e você compra seus FIIs, mas você perdeu sua senha, perdeu sua assinatura para assinar as transações, você entra em contato com o suporte, você tem um suporte por e-mail, você liga, você recupera, e é tudo algo muito relativamente fácil de ser resolvido. Quando nós falamos de criptomoedas, nós falamos de blockchain, não tem suporte, não tem uma empresa por trás responsável que cuida, que pode prover esse tipo de serviço para você ou recuperar a senha ou resolver esse tipo de problema. Você é 100% responsável pelos seus ativos, desde o Bitcoin até essas outras criptomoedas que a gente está falando. Existem algumas empresas que fornecem esse serviço de intermediação, mas em geral você é responsável pelos seus próprios ativos. E tem muitos, mas muitos casos de pessoas perdendo acesso a esses ativos simplesmente porque elas não entendiam direito como que isso funcionava. Então, eu diria que esse é o principal erro de quem está entrando agora. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, com certeza. E tu acha que também seguir muito, né, a dica do amigo, a dica do fulaninho, do ciclaninho, que diz que vai, né, além da questão técnica, né, de não saber manejar e daqui a pouco perder até o acesso ao seu ativo, entrar no investimento sem saber por quê, né, seguindo uma dica, é o famoso quem não sabe quando compra, porque compra, não vai saber quando tem que vender, né? Essa é ótima, é exatamente isso. E aí eu me coloco do lado de cá, né? Porque eu estou produzindo conteúdo e eu tenho tentado focar mais na Uhum. parte de tecnologia que na de investimento. Então, por isso eu tenho tomado um cuidado Legal. muito grande com relação ao que eu falo, justamente pensando nisso, né? Minha ideia não é criar um incentivo ou que alguém faça um investimento baseado no que eu estou falando, mas por isso que a gente sempre bate na tecla de fazer sua própria pesquisa, entender como que funciona. No fim do dia, se você fizer algo errado, eu não sofro com isso, mas é quem está fazendo o investimento, sim. E realmente, tomar cuidado com produtores de conteúdo em geral. Tem muita gente muito bem intencionada, muito com foco na parte de educação, de ensinar, de mostrar as possibilidades, mas tem muita gente fazendo dinheiro em cima de audiência, né? Então falam, você tem essa criptomoeda aqui, vai subir 1000% no mês que vem, mas eu já tô com o bolso cheio dela aqui, torcendo para um monte de gente comprar para que ela suba. Então isso é algo comum, não só no Brasil, mas internacionalmente falando, né? Principalmente em produtores de conteúdo em inglês. Então é algo que tem que ficar atento, assim, saber separar aí o joio do trigo. Certo. Tu falou ali antes sobre investimento, assim, eu vejo algumas pessoas chegando a citar por aí que criptomoedas não são investimentos de longo prazo, que a ideia seria aproveitar oscilações ali no médio prazo, fazer compra e venda, assim, como se fosse algo relacionado a um swing trade, um position de ações, assim. Como é que tu vê isso? Tu confia e entende que isso é um projeto a longo prazo de décadas, assim, ou é possível, é preciso ter alguns cuidados, principalmente por ser uma tecnologia tão nova? Eu concordo com as duas coisas, olha que interessante. Mas deixa eu tentar explicar isso. É, a gente está num momento muito volátil, né? A criptomoedas são algo novo. A maioria dos projetos que nós temos aí vão dar ruim dos próximos anos. Muitos desses projetos eles são feitos quase que exclusivamente para ganhar dinheiro,
Então, por isso que eu falo que é até um pouco complicado você separar o que é um bom projeto, que não é. Muitas pessoas acreditavam que o projeto que a gente estava comentando anteriormente, que era o da Terra, era um projeto bom, era um projeto sustentável, e já tinha algumas pessoas dizendo, ó, esse não é um projeto para longo prazo. É um projeto bom para você especular agora, mas não é para longo prazo, porque ele não é sustentável. E o que aconteceu foi algo assustador, né? Em questão de 2 dias, o projeto simplesmente evaporou. Mas eu acredito que existem sim projetos para longo prazo. Então, os dois que sempre me vêm em mente é Bitcoin e Ethereum. Esses são projetos que eu acredito que eles são muito mais complicados de receber qualquer interferência externa. Bitcoin já se provou muito resiliente aí a diversos eventos. Ethereum tem se mostrado indo no mesmo caminho e talvez indo um pouco além até na questão de permitir criação de outros projetos, o que a gente chama de dinheiro programável, né? Mas eu acredito que esses são dois projetos para longo prazo. Fora esses dois, tem outros projetos que eu gosto, mas que você falou uma coisa interessante, que ainda está no início, que ainda é algo que a gente ainda está descobrindo. E essa é uma coisa que eu gosto de enfatizar para vários projetos novos que surgem. A gente tem as finanças descentralizadas, a gente tem os NFTs, que são coisas que eu gosto, que eu exploro todo dia, né? Mas ainda é algo novo, ainda é um grande experimento. Muitas dessas coisas podem dar certo, mas eu acredito que a maioria delas vão ser dizimadas aí no decorrer do tempo por falta de consistência, por falta de um propósito claro, mas tem alguns poucos aí que são para o longo prazo. Sim. Eu vi um documentário esses dias, inclusive, sobre o início da internet, ali nos anos 90, e eles falaram isso, que de todas as empresas que surgiram naquela época ali, até daquelas que participaram daquele grande boom que chegou lá na bolha da internet, na bolsa de valores, 50 e tantos por cento quebraram. Então, aí não que a internet, como até se dizia na época, não vingaria. A internet vingou, mas, claro, vários projetos, várias empresas, muita coisa fica pelo caminho, né? Então, acho que existe um grande universo, existe um grande conceito que vai perdurar e vai se mudando, né? Mas também tem que ter cuidado que muitas coisas ficam pelo caminho. Exato. Quem acompanha tuas redes ali também percebe que tu gosta bastante do Ethereum, até tu citou agora. Ela é a tua criptomoeda favorita no momento e por quê? Em geral é. Em geral é. Mas tem vários motivos, mas a que eu mais me identifico com esse projeto é o fato de eles não ser algo, como é que eu vou explicar isso? Escrito em pedra. A Ethereum ela está se mudando e se adaptando conforme as demandas e conforme as necessidades surgem. Então, essa é uma característica que eu acho importante quando a gente fala de evolução de tecnologia. Quando a gente fala de algo muito difícil de ser mudado, eu não sei o quanto que isso pode perdurar no longo prazo. Bitcoin sofre algumas críticas por causa disso, mas e por isso, justamente por isso, ele é um ativo em partes, eu diria, mais seguro, porque ele não está mudando constantemente. Ele sofre pequenos ajustes ali, mas em geral ele é muito mais, vou dizer, estável. Ethereum, por outro lado, está fazendo várias mudanças. Esse ano tem uma mudança muito grande para acontecer. Ele vai mudar como é que eu vou explicar isso? O, o, o mecanismo de consenso dele. Atualmente, o Bitcoin e Ethereum eles usam máquinas para fazer as aprovações, para registrar as transações. E quando eu digo máquinas, são computadores muito potentes que consomem muita energia, tanto que é daí que vem essa crítica de consumo de energia. E Ethereum está saindo desse modelo e indo para um outro modelo que recebe várias críticas também, que vai ser um grande experimento também, essa migração. E pode ser que tudo ocorra bem, eu acredito que vai tudo ocorrer bem, mas a gente não sabe. Então é um grande experimento também. Mas eu gosto muito dessas características da comunidade de desenvolvedores da Ethereum, da comunidade como um todo, na verdade, de estar adaptando e melhorando isso conforme o decorrer do tempo e conforme as necessidades vão surgindo. Então isso me faz. Como é que eu vou explicar isso? Me faz ver esse projeto como algo que
pode se adaptar conforme interferências externas possam acontecer, ajustes aqui nessa blockchain podem acontecer para que ela evite que isso aconteça. Espero que isso faça sentido. Sim. É algo a ver com a mineração, não é? Com a prova de trabalho, que vai ter essa alteração no Exato, Ethereum, né? exato. Tu falou ali em blockchain. Queria que tu explicasse um pouco mais desse conceito. Sempre que a gente fala em criptomoedas, a gente fala, né, que elas pertencem a esse universo aí das blockchains. Queria que tu explicasse para o pessoal aí o que é exatamente esse contexto, esse conceito aí de blockchain. Boa. Eu acho que talvez para o pessoal que trabalha com empresas, aí vai entender o que é o livro Razão, né? Ou o registro de entradas e saídas. Talvez para todo mundo entender, né? Onde fica ali sei lá, o orçamento da empresa. Todas as movimentações de uma empresa, você tem o que aconteceu naquele mês. Então, se eu transferir lá R$ 1.000 para o Gabriel, tá lá registrado no livro Razão. A blockchain, ela é exatamente isso. Ela é um registro de transações. A única diferença dela é que ela, para um livro Razão Comum, é que ela é digital e várias pessoas possuem uma cópia dela. Então, se eu fiz uma transferência para o Gabriel, várias pessoas ao redor do mundo podem comprovar que eu fiz essa transação. Se alguém aparecer dizendo não, o Tim não fez essa transação, a gente vai ter diversas outras pessoas ao redor do mundo com uma cópia desse livro Razão falando não, não é verdade, está aqui registrado. É exatamente isso que é a blockchain. Então, quando eu instalo no meu computador um node do Bitcoin, eu tenho aqui todos os registros que foram feitos desde a criação da blockchain do Bitcoin até os dias atuais. Eu acho que essa é a melhor definição que eu tenho para dar de blockchain. Uma coisa interessante que eu vejo o pessoal falando é sobre carteiras, né, de Bitcoin. Não sei se eu vou complicar Uhum. mais aqui. Mas o pessoal fala, eu vou guardar meus Bitcoins aqui na carteira. Na verdade, você não guarda nada de moedas na sua carteira. As moedas, elas estão guardadas, em teoria, nos registros da blockchain. Então, lá tem um registro que a minha carteira tem uma certa quantidade de Bitcoin ou de outra criptomoeda. E essa carteira, ela permite que eu faça essa transação. Ela não guarda necessariamente as moedas. Então, só para a gente entender, a blockchain ela é um livro com vários registros, onde várias pessoas têm cópias, e para eu burlar isso, eu teria que enganar todas as outras pessoas ao redor do mundo. Por isso que as pessoas consideram blockchain algo extremamente seguro e transparente, né? Qualquer pessoa pode ver todos os registros ali a qualquer momento. Maravilha. E aí a gente pula da blockchain para os NFTs, né? A maioria das pessoas aí quando pensa em NFTs enxerga já o macaquinho ali. Queria que tu explicasse aí o que são os NFTs e um pouco por trás desse conceito do token não fungível, né? Legal. O NFT ele também é um token e ele tá na blockchain também. Então eu posso mandar um NFT para o Gabriel e isso também está registrado lá no livro Razão. Mesma lógica do Bitcoin se aplica aí aos NFTs nesse ponto específico. A diferença é que ele é um token não fungível, ou seja, ele é único em si dentro daquela blockchain. Eu não consigo copiar aquele registro, eu não consigo, como é que eu posso explicar? Fazer dois dele e sem que ele perca ali o valor inicial. O conceito de não fungibilidade é algo antigo que a gente tem. Eu acho que o pessoal que estuda direito provavelmente lida com isso constantemente. Mas é a ideia de que é algo que não posso substituir aquilo ali. Um exemplo que eu até dei num vídeo antigo meu foi de, por exemplo, você ganha um relógio do seu avô, foi algo de família, de muitos anos, e alguém perdeu aquele relógio e alguém te dá um outro igualzinho. Ele vai substituir o antigo? Provavelmente não. E esse é o conceito de não fungibilidade. Eu não consigo substituir isso, mesmo que venha outro exatamente igual. E eles conseguiram replicar esse mesmo conceito em uma blockchain. E talvez até um comentário em cima disso, do que você falou, né? O pessoal já pensa nos macaquinhos e é verdade. Justamente por causa da mídia, né? A mídia pega as compras milionárias que foram feitas. O Neymar comprou, quem mais comprou? O Jimmy Fallon comprou a Paris Hilton. E aí isso é o que ganha notícias. E isso a gente corre um risco muito perigoso de achar que os NFTs eles se resumem a essas coisas, né? Os JPEGs, as imagens engraçadas. Mas eles podem ir muito além disso. Eles têm muitas outras utilidades, né? Talvez uma
de exemplo aqui, a gente tem uma comunidade no Brasil que chama Bankless. E a gente usa NFTs para dar acesso aos membros. Então, um membro que tem aquele NFT, ele pode ter acesso à governança de como que funciona ali a comunidade, participar das votações, entre outras coisas. Mas, assim, tem diversas outras utilidades aí que vão muito além de macaquinho. Um conceito que também acho que pode ajudar o pessoal a entender assim é das obras de arte, né? A gente vê muito essa explicação quando tu pesquisa sobre NFTs, né? Porque usando o exemplo do macaquinho lá, por exemplo, né? O cara transformou um JPEG, pode ser um áudio, um vídeo, né? Transformou aquilo no NFT e aquilo é negociado em preços que se valorizam. E se eu trocar contigo uma nota, né, eu te dou uma nota de R$ 1, tu me dá uma, a gente trocou exatamente a mesma coisa. Já uma obra de arte, por exemplo, né, eu tenho lá a Mona Lisa. Eu nunca vou conseguir trocar a Mona Lisa por outra Mona Lisa. Eu posso até trocar por um outro quadro de grandeza semelhante, mas não vai ser uma Mona Lisa, vão ser dois. Então, pessoal, pelo que eu vejo, eles, no caso dos macaquinhos lá, né, eles pegam, pode ser um tweet, né, um print de um tweet, algo assim, e transformam num NFT. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, independente do que seja transformado nesse NFT, o que que garante que um é o original e o outro não é? Por que que uma pessoa pode transformar aquilo, o fato de ser o primeiro, enfim, como é que a pessoa certifica que aquele ali é um NFT original? É, a pergunta é ótima. Nem o fato de ser o primeiro garante que é o original, porque alguém pode. A gente teve esse problema já com vários artistas, de alguém pegar as obras de um artista e colocar nos NFTs lá na blockchain e registrar como se fosse dele. E até teve vendas, tudo, até o artista falar: não, isso aí não sou eu. Eu diria que a gente precisa de uma prova externa. Nesse contexto específico, tá? Tem outros contextos que a gente pode abordar, por exemplo, parte de imóveis, que é algo que está em alta agora, né? O pessoal está falando de tokenizar propriedades físicas em NFTs. Mas com relação a artistas, a obras de arte, a gente precisa de uma obra externa, de uma prova do artista falando, ó, essa aqui é a minha conta, eu sou esse artista, né? Eu estou publicando essas artes como NFTs. Uma vez que ele faz isso, a gente reconhece aquele endereço como dele, e aquela fica a prova de que ele é o real autor daquela coleção, daquelas obras específicas. Mas é um problema sério isso que nós temos atualmente. Até NFTs recebem várias críticas por causa disso. Mas uma coisa interessante é, a partir do momento que o artista diz que essas obras não são minhas, se alguém fez a cópia, né? Aquilo perde todo o valor. As pessoas que criaram a coleção, que tentaram dar o golpe ali, vai por água abaixo tudo, porque não se vê valor, não é visto valor naquilo mesmo que esteja registrado na blockchain, é visto como algo falso. Acho que é isso. Isso aí. Um outro conceito que eu ouvi tu comentando esses tempos foi sobre o zero knowledge, que seria algo como conhecimento zero, né? E até tu deu um exemplo interessante lá, que é um exemplo dos dados, assim, que seria uma tecnologia que permitiria, por exemplo, que a pessoa fizesse um cadastro ou enviasse alguns dados sem ter que expor esses dados. Queria saber se é exatamente isso e que tu falasse um pouco a respeito. Nossa, desse assunto tem muita coisa a falar. O interessante é assim, Bitcoin, criptomoedas, eles surgiram na base de criptografia. Por isso se chama criptomoedas, ou seja, dados criptografados. E Zero Knowledge, ele faz parte desse mundo, assim, ele não necessariamente ele está relacionado com criptomoedas ou blockchain necessariamente. Então, quem estuda matemática, criptografia em geral, lidam com esse conceito de conhecimento zero, prova de conhecimento zero, que é isso que a gente está falando. É basicamente a ideia de eu te dar uma informação sem revelar tudo que está por trás daquilo. Um exemplo, né? Até um pouco tempo atrás, eu fui, como é que chama quando alguém vai fiador? Eu fui fiador de um aluguel e eu tive que dar um monte de dado meu, um monte de dado e não só meu, da minha esposa também. E eu não sei o que a imobiliária fez com esses dados, assim, mas eu tive que mandar numa pasta todos os dados pessoais, renda, tudo que é necessário para você ser fiador de um imóvel. E eu não sei o que aconteceu com esse monte de documento. Esse documento pode estar lá, eu não sei se eles guardaram corretamente, não sei se eles seguem lá o padrão
de normas brasileiras agora para lidar com dados sensíveis e várias coisas desse tipo. A ideia da prova de conhecimento zero é que eu poderia fazer isso sem necessariamente dar todos esses dados para eles. Eles poderiam conferir renda, poderiam conferir diversos aspectos, sem necessariamente ter meu nome ou sem necessariamente ter os dados pessoais, mas somente o que eles precisam saber, que seria um cheque praticamente, tipo, ok, temos um fiador que cumpre todos esses requisitos, sem necessariamente expor todos os meus dados. Estou dando um exemplo muito específico de algo que eu passei, mas pensa que a gente pode aplicar isso para qualquer coisa, né? Para alguém que quer fazer um empréstimo no banco. Então, eu quero ir lá no banco tal, fazer um empréstimo, o banco fica com todos os seus dados. E a ideia é que você poderia fazer isso sem necessariamente se expor tanto. Isso já é algo usado no mundo das finanças descentralizadas, então você pode fazer empréstimos colateralizados, você pode interagir com outras pessoas sem necessariamente expor todos os seus dados. E no mundo da blockchain como um todo, isso é algo que está sendo explorado cada vez mais, justamente visando manter a privacidade dos usuários sem expor as informações pessoais dessas pessoas. Só enfatizar a importância disso, a questão de privacidade é algo que a gente tem lidado com constantemente, né? E talvez nos últimos anos a gente tenha notado ainda mais a importância da privacidade dessas informações. Principalmente aí com o escândalo do Facebook, de que ele vendia ou não informações. Então as pessoas agora elas estão ficando mais interessadas, ou pelo menos está tendo mais conhecimento sobre a importância de tomar cuidado com seus dados pessoais e o quanto que isso pode ser usado para manipulação aí, principalmente de decisões mais importantes quando a gente fala de população como um todo. Muito bacana, muito legal. E legal vocês perceberem que o Tim entra como fiador para os seus amigos, ó. Isso é prova de amizade. O cara manja tudo da tecnologia e o amigo precisou do fiador, ele estava lá. Só. Voltando então à nossa tecnologia, eu queria saber sobre stablecoin também. Tu comentou ali algumas questões atrás sobre stablecoin. Queria que tu destrinchasse também um pouco mais desse conceito aí. É o que a gente falou lá no início do caso da Terra e da Luna, né? Que a ideia deles era criar uma moeda estável, só que no caso deles eles queriam fazer uma moeda estável para, como é que fala? To rule them all, para dominar todas, né? Só que tem várias moedas estáveis no mercado. Então, quando a gente pensa em alguém que está querendo entrar em cripto, a pessoa pensava vou comprar Bitcoin. E aí vê essa volatilidade enorme, né? Assusta, né? Então, eu quero entrar em cripto, mas não sei se eu quero estar tão exposto nesse tipo de volatilidade. Existem algumas moedas que elas buscam uma estabilidade ali e não sofrem tanto com essa volatilidade. Quando eu digo moedas estáveis, não é que elas mantêm exatamente um preço físico, um preço fixo. A gente tem, por exemplo, o SDC, o SDT, que são moedas que tem seu preço fixado no dólar. Então, um SDC é igual a um USD, um dólar. Mas ainda assim ela tem algumas variações, mas assim, são muito pontuais e não são grandes, né? Então, mas ainda tem uma pequena variação. Então, quem quer entrar no mundo das criptos, quer manter uma parte desse capital em uma moeda estável para não sofrer tanto com volatilidade, pode usar essas stablecoins. O que algumas pessoas fazem é ter uma parcela do investimento em stablecoins para momentos de quedas como esse que a gente está enfrentando agora, ter um capital já fácil em cripto já para comprar mais Bitcoin ou comprar alguma outra cripto que faça sentido para aquele portfólio. Mas a gente tem várias stablecoins, não é só pareada no dólar, não. A gente tem a Pax Gold, que é uma stablecoin pareada no ouro, por exemplo. Então, algumas pessoas até preferem ela do que o dólar por causa da inflação do dólar. Certo. E aí a gente adentra no metaverso, que afinal é o bendito metaverso. O pessoal está mais esperando aí um conceito que vai surgir, ou algo que já está por aí. O que tu podia nos contar aí a respeito desse conceito e o que provavelmente será o metaverso? Essa eu começo já respondendo assim: a gente não tem uma definição super precisa do que é metaverso. Metaverso a gente não tem no dicionário, é algo muito novo. Tem algumas definições, então, para algumas pessoas, metaverso são experiências imersivas, né? Então, quando você põe aquele óculos do VR lá e você tem uma experiência
um pouco mais imersiva do que só tivesse no computador. Para algumas pessoas isso já é metaverso. Há várias outras definições. Uma que eu gosto bastante é quando o mundo digital passa a valer mais que o mundo físico. Esse é um investidor chamado Shan Puri. E aí ele fala que vai chegar um momento na nossa vida onde os nossos ativos digitais vão valer mais do que os nossos ativos físicos. Nosso tempo no digital vai ser gasto mais no mundo digital do que no físico. Ele faz várias comparações desse tipo e é isso que ele chama de metaverso. Particularmente, eu acredito que não existe metaverso sem blockchain. Para mim, todos esses conceitos de é digital, então é metaverso, para mim parece muito fraco. Da mesma maneira que chamar metaverso de você colocar o óculos, né? Tem um cara que é o Beeple, que é o cara que vendeu o NFT mais caro do mundo até o momento aí. E ele fala isso, ele fala o VR, né? O óculos é só o tanto que a tela tá perto da sua cara. Ela não é algo além disso, como as pessoas gostam de falar, né? E o conceito de metaverso é justamente isso, né? De meta de algo que transcende, de algo que vai além do que nós temos aqui. E eu acredito que blockchain é o que permite que nós tenhamos algo além desse padrão que nós temos atualmente. Principalmente quando a gente fala de propriedade, né? Então, das pessoas serem donas dos ativos dela. E eu sei que pode parecer meio desconexo, mas todas as obras que a gente tem que falam de metaverso ou que exploram esse conceito, né? Algumas obras vão usar termos diferentes, vão usar cyberspace, né? Elas abordam a parte de propriedade. Quem que é o dono disso? Quem que vai comandar isso, né? Até talvez o exemplo mais próximo que as pessoas vão lembrar vai ser aquele jogador número 1, Player Number One, que tem o filme, tem o livro, e o filme inteiro ele trata o Oasis, né, uma espécie de metaverso, mas ele também trata quem que é o dono daquilo ali. E aí o filme gira em torno de quem que vai comandar, quem que vai ser o dono daquilo. Então a gente vê que propriedade é algo que está sempre sendo tratado nessas obras, e eu vejo blockchain sendo a base do que a gente está chamando de metaverso. Então, respondendo a pergunta, eu acredito sim que metaverso são experiências imersivas, mas combinadas com o que a gente tem, com o que a gente está chamando de blockchain e de tecnologias que permitem que as pessoas sejam donas de fato daqueles ativos. Eu não sei se tu lembra do lance que surgiu um tempo atrás, eu não consigo nem lembrar quanto tempo faz, era algo contemporâneo ao Orkut, eu acho, assim, não tinha nem o Facebook ainda, que era o Second Life, que era uma tentativa, assim, hoje eu vejo isso, uma tentativa de, né, segunda vida, assim, eu acho que até que era um programa, não lembro nem se era um programa que tu baixava no computador, tu fazia lá um bonequinho, um avatarzinho, e tu ia caminhando na cidade lá, vendo as coisas, e as empresas, os programas de TV começaram a fazer as suas coisas dentro desse Second Life. Então eu lembro que teve um programa de rádio, que daí tinha os bonequinhos deles lá falando, que só conseguia ouvir indo com o teu bonequinho lá. Um artista que lançava um clipe, por exemplo, tu ia com o teu bonequinho, tinha que entrar lá numa salinha e ver o clipe do cara. E isso morreu, assim, eu lembro que as empresas estavam investindo forte nisso na época, e morreu, assim, do dia para a noite, ninguém lembrava mais, talvez até porque as próprias redes sociais também não estavam nesse boom que estão hoje, assim, e acho que parece que hoje tá vindo algo É. disso também. Você falou duas coisas interessantes. Uma, não morreu, tá aí. Se quiser baixar, ainda tem gente lá, tem gente Existe? usando e tudo mais. Assim, continua. Para a tecnologia que a gente tem hoje, tá bem toscão, assim. É algo bem, Sim. bem das antigas, mas funcionando lá. Quem quiser entrar no Second Life consegue. E você falou uma coisa interessante que é assim. A gente ainda estava no início, né? Eu não sei se o pessoal estava 100% preparado ou esperando esse tipo de tecnologia, que é a questão do timing, né? Eu acho que agora a gente está entrando no timing certo para ter esse tipo de tecnologia. As pessoas talvez agora elas estão um pouco mais abertas para essa possibilidade de. Eu não gosto de falar isso, né? Mas de ter uma segunda vida Sim. digitalmente, né? Sim, os próprios dispositivos, né? Na época a gente praticamente acessava ali a internet de casa, do computador, só a gente tem ali o celular 24 horas colado contigo, conectado, então tudo isso, tudo isso impulsiona, assim, até vi um camarada comentando esses dias que antigamente a gente tinha um tempo livre para a gente entrar na internet, né? Agora a gente está conectado 100%, a gente precisa de um tempo livre para desconectar, né? E aí eu quero entrar num conceito contigo também, que é a Web3, né, que até destaca ali.
Queria que tu explicasse esse conceito, assim, que se é Web 3.0, como é que funciona, como é que a gente chega até aqui. Legal. É, o que você comentou, né, de antigamente a gente precisava de um tempo livre para entrar na internet. Provavelmente a gente está pegando a época lá da Web 1, que é a época que você ligava no modem, era difícil de entrar, levava um tempo. E a internet nessa época ela não era tão interativa, então ela não pegava muitas informações suas, ela não tinha esse lance de você logar em alguma coisa e aquilo se adaptar à sua as suas informações, que é o que acontece hoje quando você loga no Facebook. Você vai ter seu feed específico, suas informações específicas. Se você acessa o Google Notícias, lá ele vai ter uma lista de notícias que funciona para você, que funciona de acordo com suas pesquisas, com seus interesses. Mas naquela época a gente não tinha esse nível de informação e de interação com o usuário. Eram informações mais estáticas, era muito mais consumível, né? A gente estava na internet mais para consumir do que para interagir necessariamente. Aí veio a internet 2.0, que aí a coisa ficou um pouco mais social. Então a gente tá falando agora de MSN, de Orkut, de você ter informações baseadas no seu perfil. É, é, eu diria que é isso, é mais uma rede social, mais uma rede relacionada à comunidade, onde as empresas podem ter acesso às suas informações. Só que isso aí gerou vários problemas. Um dos problemas que a gente comentou foi justamente esse talvez o escândalo do Facebook, né, de que o Facebook vendia informações para terceiros e era algo, em teoria, ilegal. E aí agora a gente tem a internet 3.0, ou a internet, a Web 3, né? E agora, na internet 3.0, na Web 3, a gente não tem uma empresa que é o dono daquela rede social, onde ela pode coletar suas informações e fazer o que ela quiser. A gente tem a blockchain. Então, eu não preciso dar meus dados pessoais, eu não preciso dar meu nome, eu não preciso dizer sexo, minha idade, minha renda. Tem vários sites e vários serviços que você vai usar na internet, você tem que dar todos os seus dados pessoais, que era mais ou menos o que a gente estava falando lá do conhecimento zero. E agora não. Por exemplo, para você usar serviços de finanças descentralizadas, nós temos vários protocolos que oferecem esse tipo de serviço. Você não precisa disso, você só precisa de uma carteira da Web3 para acessar. Você não precisa dizer fazer o KYC, né? Know Your Customer. Tipo, dar todos os seus dados pessoais. Eu diria que essa é a base do que a gente está chamando de Web3. São serviços, são informações, são dados que são baseados em blockchain e não necessariamente em uma empresa centralizada ou nos seus dados pessoais. Porque é ali onde está o valor, né? A informação, eu diria que é o fator mais precioso que a gente tem na internet atualmente, são os dados pessoais dos usuários. E é nisso que é baseado toda a internet. Como eu falei, as notícias elas são baseadas nos seus dados pessoais, o que aparece para você são baseados nos seus dados pessoais. E agora não, a gente está migrando para uma internet que é blockchain, que oferece conteúdos, serviços, produtos que são baseados em serviços descentralizados. Algumas dessas coisas ainda a gente não está na Web3 perfeita, maravilhosa, deixa eu deixar isso bem claro, para não parecer talvez até um pouco utópico, né? Aqui descentralizado, não tem dono e tal. Algumas das partes do que a gente tem de Web 2 estão começando a migrar para a Web 3 e a gente está começando a ter algumas coisas aqui que já não são tão dependentes de nós termos uma empresa centralizada por trás. Legal. E voltando então ali para a parte dos investimentos, assim, falando em oportunidades, assim, quais criptos, sejam criptomoedas, NFTs, enfim, algum tipo de ativo que está te chamando atenção nesse momento, lembrando sempre, né, que o Tim não vai dar recomendação aqui, não é para sair correndo lá e comprar o que ele falou, mas o que está te chamando atenção, assim, que tu tá de olho aí no momento? Eu fico em três sempre: Bitcoin, Ethereum e Polkadot. Mas tem um motivo especial para Polkadot nesse caso, porque ela é um pouco diferente das outras duas. Eu gosto desses projetos. Primeiro, o Bitcoin, consistência, é um projeto que a gente tem há mais tempo, tem se mostrado resiliente em diversos aspectos. Ethereum é uma blockchain que está, de novo, se modificando, permitindo criação de outros ecossistemas dentro dela. E a Polkadot, ela é um projeto que está falando assim, ó, eu vou juntar todas as outras, né?
É mais ou menos essa a ideia deles, de criar, eles não acreditam, na verdade, que o mundo vai ser uma blockchain que vai dominar todas as outras, né? Algumas pessoas que estão no Bitcoin, elas acreditam que o Bitcoin é a única, pronto, acabou. Algumas pessoas que estão em Ethereum acreditam que Ethereum é o único, pronto, acabou. E Polkadot, ela surge com uma proposta diferente. Ela fala, nós vamos ter blockchains para diferentes indústrias. Então, vai haver uma blockchain para a indústria de transporte, outra para fornecimento de dados externos, e essas coisas elas precisam conversar. E aí eles surgem com essa proposta de fazer esse tipo de integração. É, Obviamente eu recomendo que cada um faça sua pesquisa em cada uma dessas, né, entender como é que elas funcionam, principalmente na parte de manter seus ativos seguros, entender o que elas se propõem a fazer. Existem outros projetos que são legais, mas que estão muito no início. E muito no início, assim, os caras estão há 2 anos trabalhando, coisa do tipo. A Polkadot que eu comentei, ela é relativamente nova também. E, e vale ficar de olho, eu diria, vale explorar esse universo, mas com aquela cautela, né? Eu gostei do que você falou do início da internet e das empresas, né? Que metade delas sumiram. A impressão que eu tenho é que com blockchain vai ser tipo 99% vai sumir. Porque a gente tem muito projeto ruim, mas tem muitos ali, tem alguns ali que são muito promissores, que os caras estão realmente trabalhando para entregar algo que eles realmente acreditam no que a gente está chamando de Web3 e eles podem fazer parte dessa. Parece meio revolucionário, né? Eles podem fazer parte dessa nova proposta de internet que a gente está começando a ver surgir aí. E pode ser que algo semelhante aconteça. é, da- Pode ser que o que acontece agora seja semelhante ao que a gente teve lá no início da internet, né? Então, as empresas que foram consistentes, que estavam ali realmente criando valor. O pessoal gosta muito de citar a Amazon, né? Que a Amazon caiu 90% de uma vez lá e muita gente assustou, vendeu. Mas quem permaneceu consistente ali, a gente viu que a Amazon, a proposta dela não era só algo temporário, ganhar ali na hype da internet, mas os caras Uhum. realmente estavam criando algo totalmente inovador, né? Na época, hoje, falar de comprar na internet é algo super comum. Mas eles estavam criando algo totalmente inovador para a época e permaneceram e estão aí até hoje. Pode ser que nós tenhamos projetos em blockchain que vão seguir esse mesmo conceito. O Bitcoin caiu um monte agora. Mas quem acredita realmente no conceito, na proposta, no que ele está se propondo a trazer aí, é, não faz muita diferença essa queda. Aí eu diria que esses paralelos são bem interessantes. Certo. Eu vi um vídeo teu esses dias também. Tu comentou algo assim. Lá naquele caso do Terra Luna, eu já tinha visto que tinha um caroço nesse angu, mas preferi ficar quieto, porque os fãs iam vir aí, iam me cancelar, tinha uma legião. Então, a partir de agora, eu vou começar a abrir minha boca, eu vou falar mais quando eu perceber ali o gato na tuba. Eu quero saber, assim, o momento é agora. Tu tem algum que tu conseguiria dizer assim, para manter distância, o famoso corre que é fria, se não quiser citar algum nome, claro, também, mas dizer algum conceito, algum tipo de coisa que tu aconselha que as pessoas mantenham distância? Para quem está entrando agora, qualquer moeda que é zoeira, fica longe. Qualquer essas meme coins, né? Então, Dogecoin, Shiba Inu, fica longe. Elas são ótimas projetos aí para quem gosta de especular no mercado, para quem é trader, para quem quer aproveitar a volatilidade, esse tipo de coisa, é um terreno fértil. Mas, se você está buscando projetos para montar um portfólio consistente, visando o futuro, entender como as coisas funcionam, é bucha, fica longe disso. É, Sempre tem alguém. Elon Musk é o campeão do Dogecoin, né? De vez em quando ele fica citando, aí a moeda sobe. Então, quem quer especular é uma ótima oportunidade. Mas se vocês estão procurando projetos consistentes aí, fica longe. Aí agora vem a parte polêmica. É, Projetos que não necessariamente é para ficar longe, mas que é para ter um alerta. É, Cardano, eu diria, para ter um alerta nesse projeto. A proposta dos caras é muito boa, mas a maneira que anda o projeto é muito lento, é muito lento. E quando a gente está falando de uma tecnologia que ela precisa ser rápida, né, precisa se adaptar, eu não vejo eles seguindo no mesmo passo. Eu teria um cuidado muito grande. Projeto, outro também que eu ficaria com alerta, Solana. Já não só caiu algumas vezes, mas eles têm um nível de centralização muito alto. E daí a gente está falando
possibilidades no futuro onde as pessoas vão ser donas de fato dos seus ativos e toda essa conversa que a gente teve. Solana ainda tem muito chão se eles quiserem entrar nesse universo de fato descentralizado. Eu acho que eu diria isso. E, em geral, projetos que são centralizados, né? Uma que eu falo bastante é a BNB, que é a Binance Smart Chain, a BSC, na verdade, que é a blockchain da Binance. Então, é uma blockchain da Binance, é totalmente centralizado, eles não têm nada de descentralizado. Eles são uma blockchain, obviamente, mas não é porque é blockchain que é necessariamente descentralizado. Então, eu sempre ficaria em alerta. Dei alguns exemplos aqui, existem muitos outros. Se pegar esse padrão das coisas que eu estou falando aqui, existem muitos outros exemplos que se encaixam nisso. Então, por isso que é importante fazer a pesquisa, só para entender mais ou menos como isso funciona. Mas eu Beleza. falei umas coisas aí que já vai ter gente que vai ficar de cara. Foi corajoso, foi longe. Quem te segue ali também nas redes vê bem esse conceito Bankless. Queria que tu falasse um pouco desse conceito e do projeto aí do Bankless. Legal. O Bankless, ele surgiu nos Estados Unidos com dois caras que começaram a fazer uma newsletter, na verdade, explicando os conceitos de cripto, como que funcionava, e a ideia deles é justamente o que o nome diz, né? Permitir que as pessoas não tenham bancos, né? Sair dos bancos e ver que existem outras opções que não são serviços e produtos financeiros oferecidos por instituições centralizadas, vou falar desse jeito. Só que cresceu tanto, né? Os caras criaram podcast, começou a crescer, e aí uma parte dele virou uma DAO, que é uma organização autônoma descentralizada, que é basicamente uma empresa na blockchain. Se a gente tivesse uma empresa na blockchain, ela seria uma DAO, uma organização autônoma descentralizada. E também está crescendo muito rápido, a comunidade tá crescendo muito rápido, e eles criaram o que a gente chama de Media Nodes, que são representantes do Bankless ao redor do mundo. Então a gente tem vários outros países. E aí começamos no Brasil, e no Brasil cresceu muito rápido também. Tá quase a ponto de virar uma DAO à parte, assim, de tão grande que tá. E tá desenvolvendo bem legal. E a nossa ideia aqui é simplesmente isso, mostrar para as pessoas que existem essa opção de dinheiro, opção de investimento, opção de ativos, onde as pessoas podem ter um investimento ali que elas não dependam completamente, única e exclusivamente de um banco ou do próprio Estado, né? Vou falar desse jeito. E isso inclui Bitcoin, isso inclui Ethereum, isso inclui as finanças descentralizadas. E sempre no fim de todos os episódios do Bankless a gente fala we headed west, tipo, a gente está a caminho do oeste, né? A gente está a caminho do desconhecido. Então, que é justamente o que a gente estava falando há pouco tempo atrás. A gente não tem regras muito claras e definidas sobre o funcionamento de tudo isso. A gente está explorando, a gente está no início. Então, existe um risco muito grande relacionado a isso, relacionado a criptos, relacionado a quem está desbravando, né, essa nova fronteira, né? Então, é sempre bom ter isso em mente. E se alguém for entrar nessa exploração, faça isso com cautela, faça isso com prudência. Maravilha. Cara, para encerrar, assim, tu já deu muitos conceitos aqui, já desmembrou muita coisa bacana aqui, já deu tua opinião sobre o futuro que tu enxerga para tudo isso, mas só para a gente encerrar, então, fazer um resumão, assim, como é que tu enxerga o futuro desse universo dos criptos daqui para frente e principalmente a popularização das criptomoedas, assim, até o aceite delas como meio de pagamento, como forma de pagamento das empresas. Eu acho que ainda tem chão ainda, principalmente a questão para adesão da população em geral, ainda tem muito chão. Tem muita coisa que tem que ser simplificada. Por isso que eu falo que eu tento simplificar conceitos, né? Mas a gente ainda tem que simplificar a maneira que as coisas funcionam, a questão da carteira. Ainda para quem não conhece a tecnologia, é algo ainda um tanto assustador, né? Tipo, eu mesmo vou salvar minhas chaves. Será que eu estou fazendo essa transação correta? Será que eu estou enviando para o endereço correto? Então tem um chão ainda para a gente chegar nessa grande adesão, né? Pelo menos que é o que eu espero. Mas estamos trabalhando para isso. Eu acredito que a tecnologia ela é algo superior ao que a gente tem atualmente, tanto com relação
a finanças em geral, como ao próprio dinheiro em si. E sempre que uma tecnologia superior surge, é quase inevitável a inferior continuar ou permanecer ou dominar, né, por um grande período de tempo. Então isso vale para tudo que a gente viu, né? Computadores surgiram, máquinas de escrever ficaram defasadas, né? Os carros surgiram, você vai encontrar carroça, charrete em lugares muito pontuais. E eu vejo isso com relação ao dinheiro. Então, Bitcoin surgiu, eu vejo que a gente está lidando com um dinheiro que é algo inferior ao que a gente tem em Bitcoin. Então, finanças descentralizadas, Ethereum, dinheiro programável surgiu. Eu imagino que as corretoras tradicionais, os bancos tradicionais que já sentiram a pressão, já estão de olho nisso porque eles viram o potencial dessa tecnologia. Então, eu acredito que a gente está lidando com uma tecnologia superior aqui e muito promissora. Estou bem otimista com relação ao futuro, mas tem muito trabalho a ser feito ainda. Maravilha. Cara, quero te agradecer aí pela presença, pela atenção aí, pela ajuda aqui com os conceitos. Deixar à vontade aí, se tu quiser citar mais algum tema aí, mais algum tópico que tu acha que pode ter faltado. E para tu deixar também aí teus contatos, as arrobas, as redes sociais, aí como é que o pessoal te encontra lá para conhecer e conferir teus conteúdos. Legal, legal. Não, eu acho que a gente abordou vários conceitos aqui. Na verdade, para cada um desses aí dá para a gente falar horas. Porque para quem quiser me encontrar, eu tô principalmente no YouTube e no Instagram. É só colocar Timbala Bush, eu sei que é complicado, mas eu acho que vai aparecer aqui no Vai estar canto aí, ali. vai estar aí. É, e aí você só procura lá no Instagram, Timbala, vai aparecer Timbalada, Timbaland, mas eu vou estar lá em quarta ou quinta posição. E aí só me seguir, eu tô geralmente no Instagram, eu tô um pouco mais ativo, tentando explicar às vezes em coisas mais do dia a dia, né? Respondendo perguntas do pessoal, tentando ser mais ativo ali, ajudando as pessoas. E no YouTube eu tô colocando alguns vídeos um pouco maiores, elaborando um pouco mais as ideias, onde eu falo também de metaversos, finanças descentralizadas. Estou começando a trazer algumas pessoas também. Estou fazendo que nem o Gabriel, entrevistando, trocando ideia com algumas pessoas. Às vezes até de indústrias diferentes, não necessariamente de criptomoedas, para elas darem um ponto de vista externo, às vezes, sobre o que a gente está fazendo e o que a gente está construindo. Então, quem quiser acompanhar lá e mandar dúvida, interagir, tô aí. Maravilha. Então tá, peço para quem nos acompanhou até aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, né, que só assim você vai ser avisado aí sempre que uma nova entrevista for para o ar. Envie o vídeo aqui com o Tim para quem você acha que pode se interessar por esse tema. Também não esquece de seguir a gente lá então no Instagram, procura lá o Tim também, vai aparecer o fundo azul lá, não tem como confundir ele lá. Então vão aparecer mais uns videozinhos aqui também de alguns temas que certamente vão te interessar. Te agradeço aí, Tim, mais uma vez. Obrigadão aí, até a próxima. Valeu. Valeu.